Então, retornando ao nosso programa dessa noite, eu gostaria de apresentar aos telespectadores o Pércio Burkinski, que é professor da Escola Millennium e aplica a metodologia psicolinguística trilógica no ensino dos seus alunos nas empresas. O senhor ensina línguas, né? Ensino inglês e italiano. Sim. E o senhor aplica a metodologia de CAP. Exatamente. Então, o senhor inclusive faz análise, né? Fez análise há muitos anos para conseguir lidar com essa metodologia. Inclusive esteve nos Estados Unidos 4 anos, esteve na França 7 anos, esteve na Inglaterra, onde mais o senhor esteve? Na Itália. Na Itália, para não dizer em Portugal também. Portugal. Aprendendo português. Português. Então, como é que é, Pércio, esse ensino do universal para o particular? Então, o que a gente faz é, por exemplo, as metodologias normais, eles tentam passar do particular para o global, né? Então, tentam ensinar a gramática em primeiro lugar, para depois a pessoa fazer as ligações, então, e poder falar. Então, eles assim começam de vários particulares, a pessoa tem que fazer aquelas ligações para depois ela conseguir se comunicar. E a gente nota que assim a pessoa não consegue aprender. Então, na nossa metodologia, a pessoa aprende ao contrário, né? Quer dizer, é desinvertida. Então, a pessoa vai ver já aqui, todo o texto, tudo aplicado, quer dizer, tudo já na prática, como funciona. E a gramática vem como decorrência daquela aplicação que já do dia a dia ou dos textos que são lidos. Então, agora, nessa questão, por exemplo, do ensino, o senhor nota, além do melhor aprendizado, o senhor nota outras, assim, consequências boas no aluno? O que o senhor nota? Sem dúvida, porque como os textos que nós aplicamos são textos da trilogia analítica, então a pessoa, ao mesmo tempo que ela aprende a língua, ela também está se autoconhecendo, né? Então ela está lendo aquele texto... Fazendo uma certa psicoterapia, né, Pércio? Exatamente. Se terapizando, vamos dizer. E com isso ela está se desenvolvendo pessoalmente, se desenvolvendo profissionalmente e se desenvolvendo na língua também, porque nessa metodologia a pessoa aprende muito mais rápido. O senhor teve caso que houve a cura assim, orgânica ou da pessoa, do nervosismo dela? Tem notado nas suas classes isso? Tenho. Inclusive eu tenho um caso de uma aluna, ela já faz há 1 ano e meio, né, que ela estuda italiano. E ela própria, quer dizer, por opção dela, ela decidiu que a gente estudasse o italiano através do livro A Cura pela Consciência, da doutora Cláudia, porque eu dava alguns textos daquele livro e de outros livros, mas ela achou interessante porque ela tinha bronquite, e achou muito interessante o livro, achou que aquilo poderia ajudá-la. E ao final da leitura do livro ela se curou. Então, o Pércio falou em bronquite, né? Doença das vias respiratórias. É interessante que, por exemplo, a asma, pela medicina, não existe cura da asma. A pessoa, às vezes, até perece com asma. Mas, por terapia, a pessoa sara e até com uma certa rapidez. Quer dizer, tem, vamos dizer, 70% dessas doenças típicas da medicina que, se as pessoas forem tratadas com psicoterapia, elas não precisam tomar um medicamento. Porque, sabe, né, o medicamento faz um efeito, mas ela faz 4, vamos dizer, contra-efeitos, quer dizer, 4 prejuízos para a pessoa. De maneira que essa escola agora que o senhor está dando aula, serve para ensinar línguas, para terapizar a pessoa, curar de doenças e para dar uma noção universal de tudo. Quer dizer, o indivíduo ter uma mente assim, capaz de entender tudo, não é isso, Pércio? Exatamente. E há também desenvolvimento profissional, porque a gente nota, assim, nas empresas que a gente dá aula há já algum tempo, que as pessoas se desenvolvem profissionalmente. Muito no relacionamento com os colegas. Aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade. Ela consegue se relacionar melhor com os colegas de trabalho, ou com os chefes, eles têm um relacionamento melhor com os subordinados.
Então é como se fosse uma escola terapêutica, não é? Aliás, isso que deveria ser a finalidade de todas as escolas do mundo, né? Deverá ser no futuro milênio. As escolas devem ser terapêuticas. Quer dizer, ensinar o indivíduo a se relacionar da melhor forma possível com o mundo e principalmente com ele mesmo. Sabe o que acontece? Que a escola em geral, é claro, né, dá noções, ensina o aluno numa certa conduta assim, sociável, mesmo na questão dos estudos, mas em geral, as escolas brecam o crescimento da personalidade. Por mais incrível que isso pareça, eu me lembro que lá na Inglaterra e na Alemanha também, quer dizer, há muito tempo atrás, eles fizeram essas escolas especiais. Por exemplo, a pessoa estudar física, em vez de estudar 4 anos, estudava 2 anos. Em 2 anos, às vezes num ano, ela, por mais ou menos esse processo de ensinar tudo o que deveria ensinar em 4 anos, ensinar num ano, ela aprendia tudo num ano. Então, as escolas não deviam mais seguir o método de colocar cada aluno naquele ritmo, pouco a pouco, do particular para o geral, do menor para o maior. Se ensinar a maior parte das matérias, em pouco tempo a pessoa Por exemplo, tem conhecimento. Dr. Kepp, dando um exemplo na história. A história, como é que eles ensinam a história? Então tem a história do Brasil, tem a história do mundo, não é? História dos Estados Unidos, da França, mas todos os fatos geralmente não têm a relação uns com os outros. É um decorar de datas e de nomes que não tem sentido, de particular e sem sentido. Se a gente vê a história num contexto unificado, então aquilo tudo tem uma compreensão fulminante para a pessoa, não é? Da mesma maneira a geografia, da mesma maneira a economia. A economia não é uma coisa assim, esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam. É que por detrás da economia, ou do que se apresenta para a economia para os povos, existem esses interesses da patologia social e da patologia individual que manipulam todos esses dados econômicos, inclusive para o povo não entender bem. São certas coisas que, por exemplo, o pessoal pensa, bom, então acabado o comunismo, a única forma possível é o neoliberalismo, não existe outra de que esse mercado internacional de capitais. Isso não é verdade. Quer dizer, então, essa é um desvio, se ensinando tudo em pedacinhos, em particulares, é um desvio da compreensão global da realidade, da vida prática que a pessoa tem que enfrentar. Inclusive breca a pessoa, porque, por exemplo, se dá tudo para a pessoa de uma vez assim, diretamente, vai dando o global, a pessoa pode se desenvolver muito mais rápido do que se vai dando particulares, então vai brecando, vai segurando a pessoa, para ela não chegar lá, ela demora muito mais tempo para chegar no global. E nunca chega. É como se a gente tem um nenê, né, tem um filho, aí começa a dizer, olha aqui meu filho agora, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Verbo ser, verbo ter, e aí a criança ir depois fazendo as ligações, as formações das frases, isso não acontece assim. Então o ensino de línguas deveria acompanhar esse método natural, e é assim que vocês executam na Milênio, né? Exatamente, que a pessoa, ela se desenvolve muito mais, por exemplo, tem casos de pessoas que logo nas poucas aulas, ela já se desenvolve mais do que outras, porque ela pega o global mais rápido do que as outras. Mas o global é mais fácil de pegar do que o particular, porque o particular é algo dos sentidos. Quer dizer, os sentidos não ensinam assim a pessoa a um conhecimento. Os sentidos até impedem a pessoa de conhecer. Quando eu falo sentidos, é o que vem pelas sensações. Agora, o global vem pela abstração. E nisso é interessante porque todo conhecimento, toda percepção que o indivíduo tem da realidade vem pela abstração, vem pelos universais. E os sentidos, quer dizer, atitude que a pessoa tem a respeito de comida, de bebida, de sexo, de dinheiro, de poder, então vem pelas sensações. E isso não dá inteligência para ninguém. Pessoa que come muito não tem inteligência, ou que come pouco, né? Pessoa que bebe muito, ou então a pessoa que tem muito sexo, ou que não tem nada, ou a pessoa que tem, assim,
anseio de ter dinheiro demais, ou não liga para dinheiro nenhum. São pessoas assim que têm uma inteligência muito assim, parcial. Quer dizer, não é que elas não tenham inteligência, né, Dr. Kepp, mas a problemática emocional impede que a inteligência dela funcione. E eu acho que nós podemos voltar a falar desse assunto no nosso próximo bloco. Até já.